O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, apontou leve alta para a estimativa de inflação para 2022. Também cresceu a expectativa do PIB. Outro indicador em crescimento é o câmbio para o fim deste ano. Vamos conferir. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 5,88% para 5,91%. Já a projeção do Produto Interno Bruto, PIB, saiu de 2,80% para 2,81%. O câmbio para o fim de 2022 subiu de R$ 5,25 para R$ 5,27. E a estimativa da Selic, taxa básica de juros, permanece em 13,75% para o fim deste ano. O economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso, destacou as agendas políticas e econômicas do país para essa semana. Ele também traz as expectativas para o mercado internacional. Vamos ver. Bom, boa tarde, pessoal. Falando dos destaques da agenda econômica e da agenda política, porque não dá para fugir do assunto, aqui no Brasil, aí ao longo da semana, o primeiro é se a gente vai ter amanhã, de fato, a PEC de transição sendo protocolada no Congresso e, mais importante, com quais valores e com quais, dispositivos ali de gastos fora do teto. Lembrando que o governo eleito estava pensando em colocar ali mais ou menos 200 bilhões de reais fora do teto de gastos para o ano que vem, o que daria um déficit nas contas públicas do ano que vem da ordem de 2% do PIB, o que é muita coisa, e o Congresso estava relutando em votar e passar esse tipo de furo no caixa do governo, né? Então a gente vai descobrir esses detalhes talvez amanhã. Outro ponto importante, agora falando de economia de fato, a gente tem o PIB do terceiro trimestre sendo divulgado. A gente aqui no Banco Original está com uma alta de 0,8% frente ao segundo TRI, um pouco acima das expectativas da mediana, que espera uma alta mais de 0,5% a 0,6%. Então seria um bom número se a gente estiver correto, é o que dá no ano aí um crescimento de uns 4,2% nas nossas considerações. Se for por aí, talvez abra de novo aquela discussão se o PIB do ano pode ser mais perto de 3% ou não. Enfim, vamos descobrir isso ao longo da semana. Fora isso, lá fora a gente tem uma agenda bem pesada, principalmente nos Estados Unidos. A gente tem o presidente do Fed falando na quarta-feira, o Jerome Powell. Além disso, durante a semana a gente ainda vai conhecer os dados de inflação oficiais dos Estados Unidos, aquelas que o Fed gosta de olhar mais. O PCI, a gente também vai ter uma batelada de dados do mercado de trabalho, que é um setor muito importante para as decisões de juros nos Estados Unidos. De forma geral, o que a gente deve ver? A inflação melhorando, perdendo fôlego lentamente, mas começando a desenhar uma inflação um pouco mais saudável nos Estados Unidos, ainda bem longe da meta do Fed. Só que o mercado de trabalho também é bastante apertado, Então, sinalizando que, a discussão de juros nos Estados Unidos pode até dar uma acalmada, porque a inflação está querendo começar a melhorar, mas como o emprego ainda é muito forte, e salários, então as pressões inflacionárias podem continuar, de forma que esse recado do Powell na quarta-feira, o presidente do Fed, vai ser mais do mesmo na minha cabeça. Ele vai continuar falando que ele precisa persistir nos juros altos para conseguir fazer essa inflação desacelerar de forma saudável em direção a 2%. A gente ainda está falando de uma inflação de 6% no headline, na inflação cheia, e de 5% nos núcleos de inflação. Então ainda é muita inflação.